Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu arquivo rosa, mais um vídeo do Arquivo do Reino, que é onde eu venho aqui, leio alguma passagem da Bíblia, falo com vocês, converso um pouquinho sobre o amor de Deus, lembrando que eu não sou pastora, gente, eu não sou nada, eu tô aqui cumprindo o ID de Deus e é o que eu consigo fazer nesse momento, usando as minhas redes sociais, usando esse canal e deixando à disposição do Senhor. Hoje eu quero falar... Não, primeiro de tudo, não reparem a bagunça, poeira. Tô até com fita aqui ainda, porque a gente tá modificando a churrasqueira, né? Quem vê aí os outros vídeos, vê que essa churrasqueira ela é de tijolinho. E a gente fez um cimento queimado nela. Então tá tudo uma bagunça. Então não reparem. Eu uso aqui fora porque eu aproveito a luz do dia. Hoje eu vou falar com vocês sobre esperar em Deus. Esperar no Senhor, né? Essa palavra esperar já dá uma, né? Ninguém gosta de esperar. Você vai no médico, você quer ser atendido na hora certa, você não quer esperar. Hoje em dia ainda mais, né? Assim, com a internet, com a velocidade das coisas, a gente não quer esperar mais nada. Mas em várias passagens da Bíblia, né? Hoje eu vou ler para vocês aqui peguei 3 referências para falar em como Deus fala que a gente tem que esperar. Tem que esperar. E muitas vezes a gente tem que esperar, sabe o quê? O processo. O processo, a gente precisa passar por um processo, então a gente tem que esperar, porque às vezes se Deus só entregar na sua mão o que você tanto quer, você não vai dar conta, porque você não está pronto. Então, esperar em Deus, eu tive uma experiência recente. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho, às vezes eu não vou contar os detalhes, porque envolve outras pessoas, outras coisas que eu não preciso entrar no mérito, mas saibam que esse mês de janeiro foi um mês mais difícil, mais apertado. São várias coisas que, o brasileiro aí tem que pagar. E, como vocês sabem, eu saí do meu emprego, assim, foi uma coisa muito bem pensada antes de eu sair, não foi nada, inconsequente, nada disso. Eu sei que a gente precisava de um certo valor até uma tal data. Não era um valor baixo. E eu já, assim, nossa, Senhor, Deus proverá, Deus proverá. E meu marido falando muito, né? Ele tava assim falando pra mim. Fica engraçado, eu não tô preocupado. Eu sei que Deus vai prover. Deus sabe que a gente tá inteira na dependência dele, né? E isso a gente teve que esperar o mês de janeiro quase todo, né? E ao mesmo tempo que você não quer ficar ansiosa, você acaba ficando, pensando, preocupada, né? E aí eu sei que faltando uma semana pra gente ter esse dinheiro, ter que ter esse dinheiro, aí eu sei que meu esposo fechou um serviço que seria o dobro do dinheiro que a gente estava precisando e a pessoa ia milagrosamente pagar à vista, porque normalmente as pessoas dividem e tal. Então, assim, a gente teve que esperar, a gente teve que confiar, ficar na dependência de Deus, e isso não é fácil. Mas no final, Deus mostrou que estava cuidando da gente, em todos os detalhes. Eu vou ler para vocês o mais famoso, eu acho que esse é o mais famoso versículo, passagem, capítulo, falando sobre esperar no Senhor, né? Que é em Salmos 40, e fala assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O capítulo continua, é muito interessante se você tiver a sua Bíblia aí, às vezes no telefone, ou sua Bíblia mesmo, física. Termina de ler esse capítulo que Davi está falando. Esperei com paciência no Senhor. Quando ele fala que esperei com paciência, me passa assim a sensação que não foi assim, igual no meu caso, né? Tipo, de janeiro, esperei um mês. Não, foi tipo, a paciência, ele ressalta que com paciência, eu creio que demorou bastante. Se você pensar, Davi teve que esperar um tempo para poder ser rei, né? Ele não, o profeta foi lá, ungiu ele, mas ele não foi rei de imediato. Ele passou por todo um processo para ele poder ser rei. Então, ele ressalta que... Só que ele fala que Deus tirou ele do charco de lama, pôs ele sobre uma rocha
Então, valeu a pena ele esperar. O mais incrível, olha, em Isaías, que é o outro trecho aqui que eu separei, fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esperar no Senhor tem a sua recompensa. Quando você espera em Deus, tem a sua recompensa. Isaías, Davi, estão só confirmando. Como que a gente espera em Deus? É sentado? Ah, vou esperar. Esperar, Senhor. O tempo está passando. Deus está vendo que o tempo está passando. Eu lembro que quando eu era adolescente, criança, assim, eu recebi duas profecias, né, na igreja. Eu lembro que uma das profecias, eu lembro que eu estava ali com uns 16 para 17 anos e eu queria muito trabalhar. Muito mesmo, eu queria muito ter meu dinheiro, conseguir comprar minhas coisas, eu queria muito trabalhar. E aí eu fui, né, uma irmã passa uma profecia para mim, que eu ia conseguir um emprego do jeito que eu queria, que eu ia trabalhar muito tempo nessa empresa, que ia ser uma empresa boa, que essa proposta que eu recebesse era para eu aceitar. E, gente, como que eu fiquei esperando em Deus essa profecia se cumprir? Eu mandei currículo, eu me inscrevi em sites que faziam estágio para minha idade, e aconteceu, eu lembro que quando o pessoal me ligou, eu ajoelhei na hora e agradeci a Deus, porque foi tão surreal o que aconteceu, que eu vi aquela profecia se cumprindo na minha vida. Eu trabalhei lá por 5 anos, foi onde que eu aprendi várias coisas, uma empresa que eu tenho um carinho. Então, assim, aconteceu, eu tive que fazer a minha parte, né? Eu coloquei currículo e etc. Eu recebi outra profecia. Eu lembro, assim, claramente dessa profecia. O pastor falou pra mim assim: olha, eu estou vendo um passaporte. Você não vai morar no Brasil por muito tempo. E assim, meu sonho é morar fora, sabe? Meu sonho, a minha avó mora fora há muitos anos, cerca de 30 anos. Tenho uma tia, prima que mora fora. E não é fora, tipo, Europa, é fora Estados Unidos. O meu sonho é Estados Unidos, né? E o que eu fiz para essa profecia se cumprir? Nem meu passaporte eu tenho. Vai se cumprir? Se foi uma profecia de Deus, vai se cumprir, porque a palavra do Senhor, as promessas dele, você não morre enquanto elas não são cumpridas. Mas eu tenho que fazer minha parte. Sem eu ter passaporte, sem eu fazer o visto, eu vou conseguir ir para os Estados Unidos? Passar uma temporada lá? Eu vou conseguir? Ir lá visitar minha avó? Eu vou? Não. Sabe? Não tem como. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, você esperar no Senhor não significa você não fazer a sua parte. Tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que é só Deus que faz. E esperar no Senhor é muito isso. Você vai fazer a sua parte, mas o impossível você vai deixar para ele fazer. Você vai esperar nele. A outra passagem que eu separei aqui foi em Tiago. Tiago capítulo 7. Eu não falei Isaías, né? Mas eu vou deixar tudo num bloco de informações, ou então deixo aqui no cantinho da tela. Mas é Isaías 40, 31, Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva. Então você vê, até quando você planta, você tem que esperar a colheita. Você tem que preparar o solo. Você fez a sua parte, mas depois daquilo ali, depois que você plantou, depois que você regou, você não pode fazer mais nada, você tem que esperar. É isso que eu tô falando. Tem coisas que é você que tem que fazer, tem coisas que você tem que esperar, não tem jeito. E aqui ele deixa claro que a gente tem que esperar a vinda do Senhor. A aflição, angústia, morte, tudo isso, gente, só vai acabar quando o Senhor voltar. Antes disso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pensa, até Jesus teve que esperar em Deus. Por quê? Jesus fez toda a sua trajetória, que é relatada nos evangelhos, aos 33 anos. Foram durante 3 anos, né, esse processo. Pensa, ele teve que esperar. Por que ele não fez isso antes? Por que teve que ser naquele momento? Ele teve que esperar no Senhor. Até o filho unigênito teve que esperar.
E às vezes você não quer esperar. Você fica com raiva até de uma pizza que demora a te entregar na sua casa. Você não sabe esperar. Você não quer esperar. A empresa que você acabou de abrir, ela dá resultado. A empresa não dá resultado, não é do dia para a noite não, gente. Às vezes você quer assumir ali, quer fazer suas próprias coisas, mas saiba que tudo tem consequência. Então aprenda a esperar no Senhor. Ah, mas nossa, fica ansiosa, eu não sei esperar em Deus. Nossa, meu Deus, não sei o quê. Abre a sua Bíblia aí. Tem tanto versículo falando sobre ansiedade. Joga sobre ele toda a sua ansiedade. Aprenda a esperar nele. Não é fácil, não tô aqui falando que é fácil, eu tô falando isso aqui pra mim também. Como eu sempre falo pra vocês, todo o arquivo do reino aqui, eu tô falando mais pra mim do que pra você. Então, aprenda a esperar em Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de clicar no gostei pra ele chegar em mais pessoas, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.